Sempre que o relacionamento é fraco, a lei tem que ser forte. Sempre que o relacionamento é fraco, a lei tem que ser forte. Isso você e eu vou experimentar um pouquinho na minha casa se os meus filhos não entenderem esse princípio. O filho que ama o pai e tem um bom relacionamento com ele e enxerga o pai de bom coração, ele não precisa de uma lei impositiva para perder um smartphone e ficar um mês de castigo. Porque por amor ao seu pai e por relacionamento que ele tem com o pai em casa, ele sabe os seus limites e ele não vai cruzar esses limites. Ele não precisa de uma lei que diga para ele, olha, a partir das 10 da noite ou a partir das 6 da noite você não pode usar o celular. O filho jovem que ama o seu pai e tem um relacionamento sarado com ele, ele não precisa que o pai diga, olha, você não pode passar a noite inteira numa festa fora de casa porque não é legal. E se você não vir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai precisar. Porque o filho que ama o pai, ele vai honrar o seu pai em todas as coisas. Quem concorda, diga graças a Deus. É assim que funciona. Pelo menos assim era o relacionamento que eu tinha com meu pai. Sempre tive assim. Tinha coisas que eu pensava na minha cabeça que meu pai não ia gostar e eu já não fazia. O relacionamento que eu tinha com ele era bom. Tinha convites que me faziam na faculdade que eu parava e pensava, se eu fizer, o meu pai não vai gostar. Quando eu ia para a faculdade, tinha alguns amigos, né, entre aspas, que me chamavam para tudo quanto é canto. E o duro é que os amigos que querem te levar para tudo quanto é canto, pagam tudo quanto é coisa para você. E tinha uns que falavam, não, vamos lá, em vez de vir para a aula, vamos lá, e vamos no bar, e vamos ficar tranquilo, e vamos bater papo, vamos fazer relacionamento, e vamos trabalhar junto aqui. E eu pensava assim, cara, meu pai está ralando o mês inteiro para pagar a faculdade, não é justo eu largar a mão da aula para ir nesse lugar. Não é porque meu pai tinha dito, o dia que você faltar aula eu descobri, eu vou te lascar a vida. Eu sabia que ia ofender o coração dele e eu não fazia. Isso é o que Deus queria que Israel fizesse no Êxodo. Quando Deus chama Israel para perto, Deus queria relacionamento. O povo não foi para o relacionamento. Está escrito claro, capítulo 19 de Êxodo. O povo diz, não, que fale você com Deus em nosso favor, Moisés. Não fale o Senhor diretamente conosco. Olha só. Se a Bíblia fala que Deus falava com Abraão face a face, como quem fala com um amigo, o que Deus queria chamando o povo para cima do monte? A amizade, relacionamento. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Quando o relacionamento é fraco, o amor é fraco, a lei é forte. E assim é que tem que ser. E aqui, Êxodo capítulo 20, Deus vai regular agora as coisas. Deus vai regular. Capítulo 20, verso 1. Quando eu falo isso, eu não falo que a lei é ruim, não. A lei é santa, pura e boa, diz o apóstolo Paulo. Mas não era a intenção de Deus, quando Deus chamou o povo para o monte, a intenção de Deus era o relacionamento. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Fidelidade. Agora eu te pergunto uma coisa. O homem que ama sua mulher precisa realmente que alguém diga para ele, você não pode trair sua mulher? Mas Deus tem que olhar para o seu povo e falar, não tenham outros deuses. Porque o contexto no Antigo Testamento de adorar outros deuses era prostituição, como um homem que estava dormindo com outra mulher. Mas vamos seguindo o texto. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está acima dos céus. Nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Lembra, sabe que esse mandamento aqui, sabe esse negócio de da pessoa ficar falando piadinha e botar o nome de Deus no meio? É isso aqui que ele está falando que não pode fazer. Quando alguém chega para mim e fala, tem uma piadinha, gente, estava um homem no céu e Deus falou para ele, eu digo, pode parar. Inventa outra história, vai dar risada. Porque esse tipo de piada eu não gosto. Vai que Deus fica irritado, e Deus fica. Está falando que Ele é zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão.
Lembra-te do dia de sábado para santificar. O único mandamento que Jesus não ratifica no Novo Testamento é o sábado. É o único. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por que Jesus não ratifica o sábado no Novo Testamento? Porque o descanso do crente não é um dia da semana, é estar na fé em Cristo Jesus. O nosso descanso começa quando recebemos Jesus como Salvador e Ele vai até a eternidade. Nós já devemos estar no nosso descanso, amém, gente? Ah, pastor, eu não consigo dormir à noite, eu não sei como é que vai ser meu dia de amanhã. Então você é chamado a entrar no descanso de Deus. O descanso de Deus é pela fé em Cristo Jesus. No 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Pastor, mas a gente guarda o domingo? Não. A igreja cristã não guarda nenhum dia específico. Mas e por que a gente está celebrando a festa? É simplesmente para a gente crescer na nossa fé, aumentar o nosso conhecimento de Deus. Não é para ser salvo. Ah, mas eu aprendi que a gente guarda o domingo. Não, a gente faz culto no domingo, porque geralmente no domingo ninguém trabalha. Porque segunda-feira, se segunda-feira fosse o dia que ninguém trabalhasse, segunda-feira teria culto na igreja. Geralmente as pessoas não trabalham no domingo, isso vem desde a época de um pouquinho depois da Revolução Industrial até hoje. Onde os cultos são muito fortes no domingo, porque depois da Revolução Industrial, houve muitos abusos, e no dia de domingo foi acordado que não se trabalharia. Se fosse no sábado, ninguém trabalhasse, a gente faria culto no sábado também. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, aqui estão as 10 palavras que Deus falou. As 10 palavras que Deus falou para Moisés no mesmo monte que estava pegando fogo. A mesma palavra que Deus falou, e aqui ele não escreveu na tábua, ele vai escrever na tábua lá na frente do capítulo 30. Aqui ele só está falando a palavra, ele está declarando, segundo os estudiosos judeus, em 70 idiomas naquela época, que compreendia a linguagem de toda a terra, mas isso é só uma especulação. Deus falou para que todos entendessem, não tinha só judeus ali, tinham egípcios também. E haviam outros povos que subiram do Egito junto com a nação de Israel para encontrar-se com Deus no deserto. Mas o tema da mensagem desta noite não é os 10 mandamentos. O tema da mensagem desta noite, e sobre o que nós vamos falar nesse contexto de Pentecostes, é sobre compromisso com o Senhor nosso Deus. E para a gente avançar, quero pedir você que feche um pouquinho seus olhos. Eu fiz a leitura da palavra. Vamos pedir para Deus falar conosco nessa noite, em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja. Ajude-nos em nome de Jesus, meu Pai, a de verdade compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse ensino da palavra, nesse estudo da palavra. Ajude-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a desfrutar da tua palavra santa, pura e verdadeira. E se assim o Senhor exigir algo de nós, estejamos prontos para lhe entregar o que o Senhor quer. E se porventura a tua palavra não vier a nos exigir nada, mas apenas nos acrescentar, que permitamos que o Senhor nos acrescente nessa noite, em sabedoria, em estatura e em graça, no momento que a tua palavra estiver sendo ministrada. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vivemos numa geração que gosta de não viver o compromisso. Não sei se você já percebeu isso. Não é culpa da geração. A nossa geração é estimulada a não ter compromisso. Quem nunca ouviu a frase? Orçamento sem compromisso. Quem nunca acessou um site que estava escrito lá? Faça o download e teste por 7 dias grátis sem compromisso. Essa questão do sem compromisso foi sendo implantada na nossa cultura de um jeito tão profundo, e nós trazemos isso muitas vezes para dentro da nossa vida de fé. O que antes era somente coisas externas, sem compromisso, um orçamento sem compromisso, uma visita técnica sem compromisso, é só uma olhadinha, não vai lhe custar nada, é só um software, é por 7 dias. De repente isso começa a se tornar uma cultura interna.
E aí você começa a ver as coisas piorarem. Você começa a ver casamento sem compromisso, o colocar filhos no mundo sem compromisso de criá-los depois, uma vida toda pautada na questão de que não há compromisso. E isso vai se espalhando no nosso interior como se fosse uma metástase. Vai tomando áreas da nossa vida, a ponto que, se nós não percebermos, nós vamos viver uma vida totalmente sem vínculo. Por que as pessoas gostam de viver sem compromisso? Por que geralmente a geração mais jovem tem dificuldade de viver sem o compromisso? Porque é mais fácil para sair. Um relacionamento sem compromisso é mais fácil para você pular fora depois. Como dizia um pessoal que uma vez eu conversei e orientei: pastor, a gente vai só morar junto, se der certo deu, se não der também a gente pula fora. É mais fácil falar isso quando você simplesmente decidiu morar junto. Agora, um homem que tem 3 filhos, ou 2 filhos, ou 4 filhos, com uma mulher, depois de 10 anos de casado, falar que vai pular fora, é diferente. Dá uma falsa sensação de segurança, porque se eu me arrepender, eu devolvo o produto. Se eu não gostar daquilo que eu estou tendo, daquilo que eu estou vivendo, eu vou viver outra vida. Já que os meus laços de compromisso são frágeis, fica fácil para eu sair fora. É fácil para um jovem de 18 anos, na classe média, sustentado pelos pais, falar assim: eu não engulo mesmo nada que venha atravessado do meu patrão, eu não engulo, não passa daqui, eu falo mesmo. Difícil é um homem com 40 anos, 4 filhos para sustentar, bater boca com o chefe numa quinta-feira. É outro nível. Porque o jovem de 18 anos, que está sendo sustentado pelo pai, ele não tem nada a perder. É por isso que ele fala que ele fala mesmo. Aí vai passando o tempo, né? Aí ele não vai trabalhar só para comprar o smartphone no final do mês. Ele vai trabalhar e ele olha aquelas criancinhas que ficaram tudo dormindo em casa. E vem aquele dia pesado de serviço e você bota a mão na cabeça e diz: eu queria falar tanta coisa. Daí você lembra daqueles rostos que você deixou em casa. Quanto maior é o vínculo, mais difícil é para a pessoa sair de uma situação. Quando Deus olha a nação de Israel, não bastava apenas arrancar esse povo do Egito e levá-los para uma terra boa. Havia uma necessidade de se colocar algumas coisas, mesmo que Deus estivesse chamando eles para o relacionamento. Todo relacionamento é pautado em algumas regras. Quando você vai jantar na casa de alguém, você já passou por isso? Jantar na casa de alguém que a cultura dele é muito diferente da sua? É meio tenso a situação mesmo, não é uma situação de briga. Mas quando a cultura de quem te convida é muito diferente, você vai preparado para viver qual cultura daquele jantar? A dele. É o anfitrião que determina o passo. Um dia a Rosalina quase me matou do coração. Rosalina falou assim: vamos jantar lá em casa, leva as crianças. E eu fui todo alegre. Cheguei na casa da Rosalina, a única coisa que eu não como é um negócio que eles chamam de bucho. Já ouviu isso? Rapaz do céu. Tem gente que chama aquilo de dobradinha. Eu não gosto nem de falar esse nome. Hã? Gostou do mesmo jeito. Ui. Aí ela me chamou. Estava o Alan lá com aquela cara linda, maravilhosa. A Rosalina chega e fala assim: está quase pronta a dobradinha, porque eu fiquei sabendo que o pastor gosta. Eu falei... Os piá já estavam com a boca assim, derramando salgadinho do seu Vicente. Sabe aquela batata boa que o seu Vicente tem lá? E eu fiquei mal, rapaz, mas eu disfarcei bem. Eu falei assim: não, tudo bem, irmã, se demorar não tem problema. Ela aí fez com batata, eu fiz com não sei o quê. Eu falei: puxa vida, meu Deus. O duro que ele passou um tempo para revelar que não era aquilo, sabe? Graças a Deus não era esse negócio. Mas se fosse dobradinho eu ia ter que comer. Porque a cultura de quem convida que manda, não é a minha cultura. Deus estava chamando o povo de Israel para um nível superior. Era a cultura de Deus que ia imperar, não era daquele povo escravo. O povo ficou 400 anos, gente, vendo bois e vacas andando pela rua principal, sendo adorados e venerados. O povo de Israel viu anos e anos, séculos. As crianças nasciam vendo aquilo. Os egípcios se curvarem diante do Deus Sol. É por isso que o templo de Deus e os tabernáculos eram todos virados para o nascer do sol.
Porque para você entrar no templo de Deus, você tem que virar as costas para o Deus Sol, você tem que abandonar a velha vida. Uma nação que nasceu escrava, não sabia ser livre, 8 ou 9 gerações escravas, vivendo a cultura de um povo que era hostil a Deus, tanto que Deus julgou aquela nação. Agora Deus estava chamando para um relacionamento, e relacionamento tem que ter alguns regulamentos, algumas coisas que pautem. Seja o respeito, seja integridade, sejam regras de convivência, mas sempre vai ter. Deus chama esse povo para si, e apenas um povo livre, sem qualquer autoridade, sem qualquer regra, mesmo das mais simples, ele vai voltar para a escravidão um dia. Sempre vai voltar, eu já vou te mostrar isso no Novo Testamento. Um povo livre, mas com disciplina, ele vai experimentar uma liberdade ainda maior. E era isso que Deus queria com o seu povo, disciplina. Essa palavra volta a aparecer no livro de Hebreus, na Nova Aliança. Deus disciplina todos aqueles que ama. É assim que Deus faz com a gente. A palavra disciplina não é bater na Bíblia, é treinar para a vida. Sabe aquelas dificuldades que você enfrenta no dia a dia, que você pede para Deus tirar da tua frente? E é justamente aquilo que Deus não pode tirar, porque é aquilo que está te treinando para a vida. As dificuldades e as tribulações, a Bíblia chama isso de tribulação. As tribulações da vida nos aperfeiçoam na nossa fé. Porque é necessário que por meio de muitas tribulações a gente cresça na fé, diz a palavra do nosso Senhor. A gente não gosta, e veja como a gente ora errado. Boa parte das coisas que a gente pede para Deus tirar, Deus olha para a gente e fala, você tem que vencer, eu não posso tirar. Porque se eu tirar, você não cresce. Os meus meninos, o meu piá mais novo está aprendendo a ler. E ele não quer o processo. O que dificulta ele é porque ele odeia o processo. Ele quer ler, mas ele não quer o processo. E o nosso Deus é um Deus de processos. Deus não tira o povo do Egito, faz cruzar a terra, cruzar o Mar Vermelho e bota direto em Canaã. 11 dias de viagem, estava resolvido o problema. Deus foi formando um povo forte. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Eu vejo muito também esse período que nós estamos vivendo de Covid, Deus treinando as nossas forças, os nossos músculos espirituais. E graças a Deus nossa igreja está sendo fortalecida mesmo no meio dessa coisa. Mesmo no meio dessa coisa mesmo. Tem hora que é vírus, tem hora que é política, tem hora que é burrice, tem hora que é um monte de coisa que você fica olhando, você que tem a mente de Cristo fala assim, gente, será que eles não enxergam? E fecha comércio, e abre o comércio, e fecha a igreja, e não tem ninguém sem máscara fora eu, não tem ninguém bebendo e se abraçando bêbado depois do culto, mas a igreja vai ser fechada. Mas no meio de tudo isso, a gente vai crescendo como igreja, a gente vai se fortalecendo como povo. Deus traz o povo para si, mas vai trazer também alguns regulamentos, talvez não ao pé da letra do que Deus queria. Deus queria muito mais relacionamento. Em Lucas, eu quero ler uma pequena história para vocês, um pequeno ensinamento, que foi falado esses dias na nossa igreja, mas vem muito a calhar com aquilo que eu estou falando agora. Liberdade sem disciplina, sem algumas regras, sem algum, não sei qual é a palavra mais ideal, não seria regras, mas eu vou usá-las mesmo assim. Liberdade sem limites, achei a palavra. A liberdade sem limite vai te levar para a escravidão de volta. E Deus vai estabelecer isso com o seu povo. Eu vejo muito isso, é a minha visão. Lucas capítulo 11, verso 24. Quando o espírito imundo sai do homem, lembra que eu contei isso para vocês esses dias? Ele anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, e vazia. Ele sai, mas ele volta e ele encontra uma casa vazia. E eu digo para você com toda a certeza do mundo que uma vida cheia do Espírito Santo não está vazia. Não tem como algo estar vazio e estar cheio ao mesmo tempo. Não tem como essa jarra estar cheia e vazia de água ao mesmo tempo. Quando o diabo sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Eu vou repetir rapidinho, tem muita gente que não estava no dia. Ele vai para lugares áridos, ele não gosta desses ambientes espirituais, e ele volta porque ele quer dominar o corpo daquela pessoa de volta. E ele encontra a casa organizada, porque ele saiu, ele foi expulso, mas a casa está vazia, e está preparada para ele entrar de novo. Isso mostra para mim, claro, uma pessoa que teve demônios expulsos do seu corpo, mas não colocou o Espírito Santo na sua vida. Não colocou algo de Deus dentro de si. Uma vida sem limites e sem regras, sem regulamentos.
uma vida totalmente solta, uma vida sem lei, no sentido bom da palavra lei. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida totalmente entregue à obediência ao Senhor nosso Deus. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Ontem falamos sobre o Espírito e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo que não queira obedecer a palavra de Deus. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo que diz, não, a Bíblia está errada e eu vou criar um jeito de fazer a minha fé com Deus acontecer. Porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, livro de João, capítulo 16, o Espírito Santo vai conduzi-la para Cristo. Ela vai conduzi-la para os ensinos de Jesus. E ela vai viver debaixo desses ensinos. Alguém concorda para dizer amém nessa noite? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida entregue à obediência. A quê? A palavra. Não há como dizer eu sou cheio do Espírito Santo e vivo como eu quero. Porque o viver como eu quero é a vida de escravidão que o diabo tem para nós. Uma das leis dos satanistas é, não existe regras. Você pode fazer o que você quiser e o que vier no teu coração. Isso foi regulamentado há muitos anos atrás. Lavey já deixava isso como uma regra para os seguidores do diabo, da seita dele. Não tenha limites, não tenha regras, não tenha nada, não tenha lei, faça o que você quiser. E quando alguém faz aquilo que quer, aquela propaganda de cerveja já dizia para nós o que ia acontecer. Desce redondo. Desce redondo. E vai para um lugar que não é bom. Deus chama o seu povo e diz, eu não posso deixar esse povo livre sem um regulamento, sem um relacionamento firme. Eu não posso deixá-los soltos, eu preciso falar algo para eles. E Deus começa a falar aquilo que é bom, perfeito e santo. Em Deuteronômio capítulo 6, eu quero fazer uma breve leitura nessa noite. Deuteronômio capítulo 6, alguns versículos apenas. Capítulo 6, versículo 3 diz, ouve Israel, e atenta em os cumprir a palavra de Deus, para que bem te suceda, para que você vá bem e muito te multiplicas na terra, que mana leite e mel. Veja, a terra era boa, e se o povo obedecesse à voz de Deus, eles iam ser felizes e ia durar muito a felicidade deles. Ia durar muito a felicidade deles. Bastava uma coisa. Ouça. Vamos só brincar com palavras. Não é escutar com o ouvido, é ouvir. Entra por aqui e vem para cá. A sequência do texto. Verso 4. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, coisa do coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ensinamento, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, que palavra que ele estava ordenando para o povo? Era a mesma que Deus tinha ordenado. Ele estava fazendo uma revisão de Êxodo 19 e Êxodo 20, no capítulo anterior. Ouve. As leis, aquilo que hoje eu estou te ordenando. Verso 7. Tu as inculcarás, colocar na mente dos seus filhos essas palavras, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao se levantar também, atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da sua porta. Verso 12. Guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa do servidão, ou da casa da escravidão. A palavra nos chama, o ensino nos chama a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em primeiro lugar na nossa vida. Eu não conheço, ao longo dos anos, eu nunca vi alguém que estava desprezando a palavra e sendo cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu vi falsos profetas dizerem que estavam cheios do Espírito Santo e destruírem a palavra, isso eu vi. Mas eu nunca vi um homem cheio do Espírito Santo desprezar a palavra de Deus. Porque é inviável ser cheio do Espírito e desprezar a palavra, porque o Espírito e a palavra andam juntos. Lâmpada para os meus pés. Qual era a lâmpada? A menorá, que simbolizava o Espírito Santo. Lâmpada que ilumina o meu entendimento para que eu saiba para onde eu vou, é o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo ilumina a nossa consciência para nós entendermos a palavra. A palavra de Deus nos ilumina, diz as Escrituras. É Salmo 119, verso 105. Lucas capítulo 15 fala sobre a mulher que perde as suas dracmas. E quando ela perde a dracma, a primeira coisa que ela faz, ela acende uma vela, uma lâmpada, para encontrar o que ela tinha perdido. Ela não sai procurando na casa escura, nunca ninguém faz faxina com a casa escura. Pelo menos eu entendo que uma pessoa normal, nas suas faculdades normais, ela abre a cortina e ela abre a janela para fazer faxina depois. Quem tem rinite sabe muito bem qual é essa sequência. Ai de a gente passar a vassoura em casa com a janela fechada, acabou o dia. Você abre a janela, você abre a cortina, deixa a luz de fora entrar, e aí você começa a ver o que está de errado. Foi a mesma coisa que Deus fez. Qual foi a primeira coisa que Deus falou? Em Gênesis: haja luz. Até Ele chamou a luz para ele enxergar o que precisava fazer. Ele chamou a luz à existência. Ele chamou a luz à existência. A palavra ilumina a nossa consciência. A palavra do Senhor nos alimenta. Jesus disse em Lucas capítulo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é alimento para nós. João capítulo 6, a respeito da Santa Ceia, Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João capítulo 6. Quem de mim se alimenta? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de Cristo viverá por Cristo. Aí eu pergunto, do que a gente está se alimentando? Vem essas questões na minha cabeça quando eu leio alguns textos da Bíblia. Não para vocês, para mim. Do que nós temos nos alimentado? O que passa na televisão da nossa casa? Que tipo de filme a gente acessa no Netflix? Que site nós e nossos filhos estão acessando? O que nós estamos alimentando na nossa mente e no nosso coração? A Bíblia diz que os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai se encher de trevas. É uma expressão judaica para falar sobre bondade, mas ela também serve para a gente observar que através dos nossos olhos nós podemos trazer trevas para o nosso interior. Quem tá bem aqui nessa noite? Fala assim, não, pastor, está bem. Ótimo. Se eu mostrar aqui uma criança chorando de fome, você vai ficar bem? Eu mostrando essa imagem? Mas você está bem. Mas vai entrar pelo teu olho e vai afetar o teu coração. Vai entrar pelo teu olho e vai afetar o teu interior. Você chegar na sua casa, você senta, você janta. Se eu chegar no meio da sua janta com um convidado indesejado e botar um monte de criança morrendo de fome na África, você vai conseguir comer assistindo aquilo? Não consegue. Mas qual que é o teu problema? Você está a milhares de quilômetros da África. Não é problema teu, mas entrou dentro do seu coração. Entrou pelo seu olho. Você não esteve com a criança. Você não sentiu o cheiro da criança. Você não sentiu o sol que está sobre ela. Mas você se doeu no seu espírito por causa dela, porque você viu. Não sei você, mas quando você vê algumas brigas feias, esses dias eu estava dirigindo e vi uma briga feia no trânsito, rapaz. Me dá um negócio ruim por dentro, você vê a pessoa com ódio. Não aquela coisa boba, né? Um xingando o outro, falando, ô, seu corintiano, não essas coisas simples. Não, eu estava quebrando o pau, mas dá uma coisa ruim na gente. A gente vai trabalhando, a palavra vai entrando. Dá uma coisa ruim. Mas a briga não era comigo. Não importa. É ruim para mim. Esses dias eu estava em casa e eu não sei por que me mostraram um negócio de rapto de criança. Eu não gosto de ver desgraça. Não precisa me mandar nada pelo WhatsApp de desgraça, eu não gosto de ver. Amém? Aí mostrava as crianças sendo sequestradas. E pior que eu tinha que sair com os piá naquele dia. E a minha liberdade de pai acabou naquela hora. Falei, fica perto de mim, piá. Ah, por quê? Porque eu estou mandando, fica perto de mim. É perigoso. Mas o que é perigoso? Eu sei das coisas, fica perto de mim. Uma semana antes eu estava no shopping, dando liberdade, eles falando mal da mãe deles, andando, que era uma beleza. Mas porque eu vi um negócio que não é para eu ver? Porque eu não gosto de ver desgraça. Eu gosto de ver somente coisa boa. Eu prefiro encher o meu coração daquilo que é bom.
Esse mundo tem muita desgraça, gente. A gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Não dá para você abraçar o mundo, você vai morrer. Quem já morreu pelo mundo foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente não consegue salvar o mundo inteiro. O que eu faço? Eu tento salvar o meu próximo, aquilo que está próximo de mim. Se todo mundo do planeta fizer isso, a gente resolve o problema do mundo. Então eu não gosto de ficar principalmente vendo coisa desgraçada do outro lado do mundo que está acontecendo. Porque o olho, com aquilo que você enxerga, afeta o teu interior. E aí eu me volto a perguntar, o que está passando na televisão da sua casa? O que está passando dentro da Netflix quando você acessa? É impossível a gente viver o cristianismo sem pensar nessas coisas. É impossível querer viver um Pentecoste na nossa vida, se depois de um culto abençoado a gente senta na frente da televisão e vai assistir um monte de coisa que Jesus jamais sentaria do nosso lado para assistir. E falaríamos de coisas que Jesus jamais falaria, e riríamos de piadas que Jesus jamais iria rir. E tivéssemos um tipo de vida que Jesus jamais teria. E para encerrar, a palavra do Senhor nosso Deus, ela é criadora. Hebreus capítulo 11 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gente, nós temos que aprender muito com o nosso Pai sobre essa realidade. Abre a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1. Vamos aprender uma coisa com Deus aqui, sobre a palavra que cria. A palavra que está no nosso coração é a palavra que cria, é a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus está no seu coração, não está? Vou pedir só para baixar um pouquinho o fundo musical, fazendo um favor. Obrigado. Gênesis capítulo 1. Verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem e havia o que sobre a face das águas? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, ou pairava sobre a face das águas. Verso 3, o que Deus disse? Deus não olhou para Jesus e falou: Jesus, cadê a luz? Ah, como eu queria que tivesse luz, Jesus, como eu queria que tivesse luz. Anjo, não tem luz, rapaz, está vendo que ruim que está? Não tem luz. O que Deus falou? Deus não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Deus não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Haja luz. Qual é a sequência? Houve luz. A palavra de Deus é criadora. Deus, em momento algum, reclama da situação que ele vê. Ele declara aquilo que ele quer ver. E aquilo que ele quer ver acontece, porque ele declara a sua palavra. Pastor, mas eu não sou Deus. Não é mesmo. Mas você é filho de Deus e tem o DNA de Deus dentro de você. Se você pegar o meu sangue, vai ter DNA do meu ancestral. Se Deus pegar nós, se nós pegássemos e pudéssemos pegar o nosso espírito, a nossa alma, vai ter o DNA do nosso Criador lá dentro. Nós não nascemos da carne e do sangue, nós nascemos pela vontade de Deus, nascemos na água do batismo, ali Deus se fez o nosso Pai. E ali nós pegamos o DNA de Deus. Qual que é o verso 4? Coloca no telão para a gente ver aqui, fazendo um favor. Verso 4. E viu Deus que a luz, e viu Deus, aí ele viu o que ele tinha dito que era para acontecer. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 6. E disse Deus, o que ele queria ver? Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e... Deus reclamou que a água estava tudo junto, falou: não acredito que a água está tudo junto. Não é possível. A água está tudo junto, eu não gosto da água, está tudo junto. Não dá para criar o homem com a água tudo junto, eu não quero ver essa água tudo junto. Ele não disse isso. Ele disse: haja firmamento. E houve. Deus só falou na criação. Deus falou 10 palavras, como falou no alto do Monte Sinai. Ele só falou o que ele queria enxergar. Ele não falou a realidade ruim que ele estava vendo.
Mas você não é Deus e eu não sou Deus. É por isso que a Bíblia fala no livro de Ezequiel e nos dá um exemplo muito simples. Que Deus pegou Ezequiel e levou ele num vale de ossos secos. E primeiro Deus pergunta para ele, o que você está vendo? E ele fala assim, um monte de osso seco. E Deus fala para ele o quê? Fala sobre os ossos. Que haja nervos, que haja tendão, que haja músculo, que haja pele, que haja espírito. Fala o que você quer ver. Não era somente o que ele, profeta, queria ver. Era o que Deus queria gerar. Não adianta chegar ali fora e falar, haja uma Lamborghini no lugar do Ideia. Imagine nós dois, Rebonato. Oxa, deixava até os filhos para trás, porque não cabe. Pedia para alguém dar carona. É vir à existência aquilo que Deus declara na sua palavra que tem que vir à existência. O que tem que vir na existência na vida de um casal? Felicidade. Porque Deus diz que é assim que tem que ser o casamento. Não é o homem falar, poxa, essa mulher é brincadeira. Essa mulher só entra nas lojas de shopping, essa mulher só gasta dinheiro. Ele só fala o que ele vê. Deus diz, fala o que é para acontecer. Quando uma mulher olha para o seu marido, você diga o que tem que acontecer com ele. Diga, só as mulheres agora. Diga, a partir de hoje. Só as mulheres, a partir de hoje. Eu só vou falar do meu marido o que eu quero que ele seja. De acordo com a palavra de Deus, é lógico. Homens, agora vamos fazer o teste. Vamos ver quem está mais precisado. Diga, a partir de hoje. Nossa, gente. Está mais forte. Opa. Eu só vou falar da minha mulher o que eu quero ver nela pela palavra, gente. Tem um texto maravilhoso que diz que Sara chamava Abraão de meu senhor, pensa. Mas isso é para os casais. Hã? Ao invés da gente reclamar das situações da vida, por que a gente não aprende com Deus como é que faz? Quando Deus olha, quando um pai olha para o filho, em vez de falar que esse filho só dá problema, por que ele não solta o salmo em cima do filho dele? O filho é a herança do Senhor. Herança da alegria, gente. O filho é a herança do Senhor. É a minha força, é a minha flecha, é a flecha na minha aljava. Esse menino vai me dar alegria, porque Deus me deu essa criança. Ao invés de falar assim, pô, brincadeira, não presta para nada. Por que ao invés da gente aprender com Deus, a gente aprende dando voz para 60 mil vozes que diz, não vale, fale da realidade. Não é negar a realidade está aí. Mas a Bíblia chama Ezequiel, bota ele numa realidade duríssima e fala para ele, o que você está vendo? Eu estou vendo ossos secos. Deus fala assim, então agora eu vou te dizer umas palavras. Fala isso, e ele falou. Fala tal coisa, e ele falou. E tudo que ele falava que vinha da boca do Senhor aconteceu. É por isso que o livro de Ezequiel, a palavra de Deus, tem um mistério em Ezequiel. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel fala algo muito interessante repetidamente, mais ou menos umas 20 ou 30 vezes. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Pastor, isso aí é repetição. Não é? A palavra do Senhor chama-se Jesus Cristo. Veio a palavra e disse. Porque em Hebreus diz, nos últimos dias o Senhor tem falado pelo seu Filho. O que eu tenho que lançar sobre a minha casa? Aquilo que o Senhor disse. O que eu tenho que lançar sobre a minha vida? Aquilo que o Senhor disse. Ao invés de ficar espalhando um monte de besteira e contaminando o ambiente onde eu estou, eu tenho que entender que esta palavra é criativa. Ela tem poder de criação. Se o homem entendesse aquilo que Jesus diz. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Diga, a fé é um grão. E todo grão, meu irmão, precisa ser plantado. E ele é plantado quando a gente fala. A palavra de Deus é uma semente. Mateus capítulo 17. Por causa da vossa incredulidade, Jesus tinha amaldiçoado uma figueira lá e tinha acontecido que ela secou. Porque em verdade eu vos digo, se tiveres fé como o grão de uma mostarda, ou como um grão de mostarda, e todo mundo discute sobre a propriedade da mostarda, a mostarda não é importante, o que é importante é saber que a fé é uma semente. E não adianta você ter um punhado de semente se você não planta a semente.
A palavra de Deus é uma semente porque o semeador saiu a semear. E a semente foi plantada. E como é que a gente planta a semente de Deus? Falando com a nossa voz. A fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e vai para acolá. E há de passar, e nada vos será impossível. Ele está ensinando, Jesus está dizendo. Se vocês entendessem, Jesus manda a figueira secar, a figueira seca, e eles ficam: gente, como é que o senhor conseguiu? E Jesus falou: vocês não conseguem porque vocês não têm fé. Se vocês entenderem, a fé como um grão de mostarda, direis. Pega a palavra e fala a palavra. Nada vos seria impossível. O duro é que a gente gosta de falar da realidade das coisas, ao invés de falar da realidade espiritual de todas as coisas. E lançar a palavra. Quando Deus chama o povo para o Monte Sinai, Ele chama o povo para uma fé viva. É por isso que João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.